Fala aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, ok? Vamos continuar a nossa aula de clínica médica de pequenos, tá? Ainda no tema de cardiologia. Para nós, falta agora falarmos sobre a parte de terapêutica, né? Terapêutica cardiovascular. E falta falarmos também sobre as doenças cardiovasculares, ok? Essa semana nós temos como objetivo, então, compreendermos ou relembrarmos os fármacos que poderão e que podem ser usados no tratamento das doenças cardiovasculares, certo? Falarei de uma forma um pouco mais simples, porque vocês tiveram na disciplina de farmacologia um tema relacionado apenas a esses fármacos voltados para o sistema cardiovascular. Então agora nós iremos dar uma relembrada, tá? Não irei enfocar muito a farmacologia, a farmacocinética, a farmacodinâmica desses fármacos propriamente dito, e sim o motivo de utilizá-los nas diversas doenças cardíacas, tá? E na próxima semana nós abordaremos as patologias cardiovasculares. Quais são elas, as adquiridas, as congênitas, as parasitárias, quais são as principais doenças cardiovasculares em pequenos animais, beleza? Então vamos lá. Então tá aqui, né? Nós iremos abordar a terapia cardiovascular de uma maneira geral. Quais são os fármacos utilizados que vão diminuir pré e pós-carga, algo que nós já comentamos também de uma forma bem sucinta nos slides anteriores ou nas aulas anteriores. Então, para diminuição da pré-carga, lembra que pré-carga, então vamos lá, vamos fazer um desenho aqui. Tem o coração, caso vocês não lembrem dessa pré-carga, é bom vocês olharem, né, nas aulas passadas que lá está explicando exatamente o que é a pré-carga. Então, nós temos o coração e tudo que está saindo do coração vai para o corpo, né? E tudo que está chegando do coração está vindo do corpo. Então, pensando assim, tudo que chega nesse meu lado direito do coração é o que nós chamamos de pré-carga. Lembra que pré-carga nada mais é do que volume de líquido, né? Volemia. Então, quais são os fármacos que nós podemos utilizar para diminuir isso que nós chamamos de pré-carga? Aqueles fármacos que vão diminuir a quantidade de líquido que chega até o coração. Dentre eles, os nossos diuréticos. Diuréticos, eles vão agir em diferentes porções dos nossos néfrons, promovendo a eliminação de sódio e a eliminação de água, não é isso? Então, eles vão diminuir pré-carga. Quando nós falamos em vasodilatadores, principalmente na diminuição de pré-carga, nossos vasodilatadores venosos, porém, nossos vasodilatadores arteriais também vão ser responsáveis por diminuir pré-carga, só que eles também vão diminuir a pós-carga, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E, logicamente, uma dieta hipossódica, né? Quem nunca ouviu falar que uma pessoa hipertensa não pode comer muito sal, não é isso? Se eu diminuo a ingestão de sódio do meu alimento, se eu diminuo a ingestão de sódio na minha rotina alimentar, não é isso? Consequentemente, eu diminuo a ingestão de água. Consequentemente, eu estou diminuindo volemia, estou diminuindo isso que nós chamamos de pré-carga. Então, são alguns fármacos que podem ser utilizados com esta finalidade. Então, aqui os diuréticos, né, os que nós vamos utilizar, principalmente são esses diuréticos potentes, que são os nossos diuréticos de alça, como, por exemplo, a furosemida e a bumetanida, só que a principal que nós vamos utilizar, amplamente utilizada, é a furosemida. Os fármacos, os diuréticos tiazídicos, né? Só que são fármacos são diuréticos mais brandos, são diuréticos mais leves, né? Eles vão agir lá a nível de túbulo contorcido distal. Só para relembrar, diuréticos de alça, porque alça, aquela famosa alça de Henle, né? Que são os diuréticos potentes que nós temos. E diuréticos poupadores de potássio, como por exemplo espironolactona e triantereno. Ok? Por que que nós vamos utilizar diuréticos poupadores de potássio? Lá no túbulo coletor, eles vão evitar a troca de sódio pelo potássio, certo? Então eu tenho ah, digamos assim, uma retenção de potássio, né? Então eles vão poupar o potássio. Normalmente esses diuréticos tiazídicos e diuréticos de alça, eles aumentam a excreção de potássio. Consequentemente, meu paciente entra em hipopotassemia, né? Então,
Isso não é interessante. Então, nós teremos também esses diuréticos poupadores de potássio. Então, está aqui, né, a furosemida. Olha só, tratamento inicial de congestão e edemas. Então, quando o nosso paciente, lógico, cardiopata, insuficiente cardíaco congestivo, que nós já compreendemos a sua fisiopatologia, então se chega um paciente para a gente com um acúmulo de líquido, com retenção de líquidos, então a primeira escolha é a nossa furosemida. Então está aqui, ó, tratamento inicial da congestão ou edema. Edema onde? Edema em qualquer região. E principalmente também edema pulmonar, que vai evitar as trocas gasosas e, consequentemente, meu animal entrará em insuficiência respiratória. Quando aplicado o IV, início de ação em 5 minutos, pico em até 1 hora. Quando administrado via oral, início de 5 minutos também, pico de ação um pouquinho mais prolongado, né? De 2 horas. E aqui tá as doses para cães, tá? No edema pulmonar e na manutenção. Notem que no edema pulmonar, aqui eu coloquei de 2 a 4 miligramas, mas essa dose a gente pode até dobrar, no caso de 2 a 8 miligramas por quilo. E como é um edema pulmonar, uma situação grave, uma situação emergencial, logicamente que a nossa via de administração preferencial é aquela via que não tem absorção, ou seja, uma via endovenosa, tá? E quando nós já tiramos o nosso paciente desse estado emergencial, aí nós temos uma dose de manutenção, que é uma dose bem mais baixa, tá? Então, furosemida, aquele diurético de alça, que ele vai agir lá em alça de Henle, tá? É um diurético extremamente potente. As tiazidas, né, que vão agir lá em túbulo contorcido distal, logicamente, por agirem nessa região, eles são menos potentes quando comparado ao furosemida. E aqui não adianta, né? Eu posso aumentar a dose, que o meu efeito não vai aumentar, a exemplo da furosemida, ou a exemplo dos diuréticos de alça, certo? Então, a dose a gente usa de 2 a 4 miligramas. Normalmente, a gente utiliza esse tipo de diurético depois ou numa situação que o meu paciente não tenha edema pulmonar ou que esse edema pulmonar ele já é controlado, certo? Naquelas situações menos graves, por se tratar de diuréticos menos potentes, lógico. Aqui os nossos diuréticos poupadores de potássio, né? Vão evitar a eu falei potassemia, mas também hipocalemia, não devem ser usados isoladamente. Por quê? Se eu usar eles isoladamente, eu vou causar o contrário, uma hipercalemia, certo? Então, olha só, poupador de potássio a gente só vai associar quando eu estiver utilizando um diurético, um outro diurético, quer seja principalmente um diurético de alça, né? Uma furosemida. Lembra que eles vão fazer, a furosemida vai fazer eu perder potássio. E normalmente, como o tratamento dos nossos pacientes cardiopatas são tratamentos vitalícios, ou seja, o resto da vida do nosso paciente, nós devemos associar um diurético que evita a perda desse potássio, certo? Então, eles são uma associação, eles não serão usados isoladamente. Um exemplo do poupador de potássio está aqui, ó, a espironolactona. Ela também inibe competitivamente a aldosterona. Lembra que a aldosterona, o que ela vai fazer? Né? Ela vai promover a retenção, ela vai promover reabsorção de sódio, não é isso? A dose está aqui, início de ação em 2 até 4 horas. Quando que a gente vai usar? Situações crônicas, como a gente já havia falado. Então, está aqui, ó, ascite ou edema pulmonar crônica. Então, tem aquele paciente cardiopata que já é conhecido teu, que você já trata ele há um bom tempo, e agora a CIT deles, e ele está tratando com diurético. Então, você deve associar um diurético poupador de potássio junto, tá? Para evitar que ele tenha hipocalemia, ok? E agora os nossos venodilatadores, o que eles vão causar? Dilatação do meu sistema venoso, certo? Exemplo, nitroglicerina e o nitroprusiato, certo? Eles não são utilizados com tanta frequência assim na nossa rotina e é usado principalmente em situações emergenciais, tá? Quando o paciente dá entrada
ao teu ambulatório. Vamos ver como que nós devemos utilizá-los. Então tá aqui, né, ó, nitroglicerina, tratamento utilizado para o tratamento emergencial do edema pulmonar. O que vai fazer? Aquela musculatura lisa do meu sistema venoso vai ocorrer um relaxamento dessa musculatura lisa. Então, vai ocorrer uma venodilatação. Nós temos discos e nós temos pomadas para passar também na pele do animal, discos que grudam na pele do animal. Logicamente, uma região glabra, uma região sem pelo ou uma região que eu vou fazer uma tricotomia. Então, tá aqui, ó, de 0,5 a 2,5 centímetros a cada 4 ou 6 horas, ou uma pomada também uma pomada a 2%, certo? E aqui gatos também é a mesma história, só que a dosagem ela é bem menor. Logicamente, eu vou usar luvas, porque se eu estou utilizando uma pomada que vai causar uma venodilatação, se eu utilizar este produto sem luva, eu estou absorvendo este produto também. Então, vai ocorrer também em mim uma venodilatação. Se ocorre uma venodilatação, minha pressão ou eu tenho uma hipotensão, não é isso? Olha só os nossos disquinhos e a dosagem, isso daqui, ó, 5 miligramas para cada 10 a 15 quilos durante 24 horas, quando a gente fala nesses discos, né, que a gente gruda na pele do animal, ok? Logicamente, esse é um tratamento ambulatorial, um tratamento emergencial, certo, pessoal? Se o animal chega em edema pulmonar também e eu tenho esse fármaco, logicamente eu posso utilizar. Se eu não tenho, eu irei utilizar os outros diuréticos ou os outros mecanismos para reduzir a pré-carga, como a gente já havia falado. E aqui as complicações, como a gente já havia falado, né? Hipotensão é uma delas. Às vezes eu posso superestimar, né, a dosagem no meu paciente, isso vai levar a uma hipotensão. Logicamente, eu vou evitar associação com outros vasodilatadores, né? Lembra que ele pode causar hipotensão. Se ele estiver associado com outros vasodilatadores, isso pode piorar a minha hipotensão, né? Então, vou evitar a utilização com os inibidores da ECA, que a gente vai ver ainda, e, logicamente, com os bloqueadores alfa-1 adrenérgico, que a gente também vai ver, ok? Tudo a fim de evitar essa hipotensão severa. E temos também o nitroprusiato, certo? Para tratamentos de crises hipertensivas extremamente graves. Eu vou utilizá-lo e vou titulando a pressão arterial. Se essa pressão arterial não abaixar ou não cair, significa que meu fármaco não terá efeito, então eu vou suspender a sua utilização, certo? Mas também é um mecanismo que a gente pode utilizar. Então, nós falamos da diminuição da pré-carga. Falamos dos nossos vasodilatadores, no caso, principalmente os venodilatadores. Falamos dos diuréticos, não é isso? E só não abordamos a dieta hipossódica, mas acho que ficou claro para vocês que se eu diminuir ingestão de sódio, ingestão de sal, eu vou diminuir também a ingestão de água, consequentemente, diminuo o volume circulante, certo? Nós não abordamos isso em slides, mas falamos lá no comecinho também para vocês. Agora, fármacos que vão ser utilizados para diminuir isso que nós chamamos de pós-carga. Então, vamos fazer o coraçãozinho de novo, certo? O que chega no coração é o que nós chamamos de pré-carga, ou seja, volemia, quantidade de líquido. O que sai do coração, ou melhor, a força que o ventrículo esquerdo tem que fazer para empurrar esse sangue para frente, isso nós chamamos de pós-carga. Então, é trabalho ventricular, né? Quanto de trabalho que o meu ventrículo esquerdo tem que fazer para conseguir empurrar este sangue para frente. Isso é o que nós chamamos de pós-carga. Novamente, se vocês têm dúvida com relação a isso, ou é só me chamar via WhatsApp, via qualquer meio digital, ou dar uma olhada, uma relembrada nas aulas passadas que estão disponíveis, né? O link está disponível para vocês. Bom, como que a gente diminui essa pós-carga? Restringindo exercício, causando uma vasodilatação, só que agora essa vasodilatação, ela precisa acontecer aonde? No meu sistema arterial, não é isso? Então, tá aqui, ó.
Eu vou bloquear os receptores do tipo alfa adrenérgicos. Lembra, receptores alfa-1 adrenérgico, eles vão causar vasoconstrição periférica. Se eu bloquear eles, eu estou promovendo a vasodilatação. Tá? Um exemplo está aqui, ó, prazosin. Os inibidores da ECA, lembra que nós vimos enzima conversora de angiotensina, então quando o rim libera renina, transforma o angiotensinogênio em angiotensina 1, e a hora que essa angiotensina 1 passa pelo pulmão, ela é convertida em angiotensina 2, através de uma enzima conversora de angiotensina, certo? E essa angiotensina 2 tem efeitos vasoconstritores, né? Ela é vasoativa. Então, se eu inibir esta ECA, eu promovo uma vasodilatação. Exemplo está aqui, ó. Os PRIL, captopril, enalapril, benazepril. E temos também a hidralazina, que nós vamos comentar já nos próximos slides. Novamente, ficou em dúvida com relação a isso que nós estamos comentando? Ou me procurem ou assistam às aulas passadas, tá? Estou falando de uma maneira um pouco mais dinâmica, porque creio eu que vocês já compreenderam ou já relembraram isso. E aqui é a hidralazina, tá? Que ela vai causar uma vasodilatação arteriolar, ela vai relaxar a musculatura lisa arteriolar das nossas arteríolas. Então tá aqui, ó, um vasodilatador arteriolar. Início de ação, 1 hora, pico de ação em torno de 3 a 5 horas, certo? Tempo de duração em torno de 12 horas. E as indicações são essas, né? Ó, cardiomiopatia dilatada, endocardiose de mitral, ou seja, qualquer situação em que eu precise reduzir a pós-carga. A gente vai ver essas doenças ainda lá no capítulo ou na parte específica sobre as doenças, as patologias cardiovasculares. E aqui a dose, de meio a 3 miligramas por quilo, né? 2 vezes ao dia, ou seja, a cada 12 horas. O mecanismo de ação da nossa hidralazina, né, é aumentar a prostaglandina I2, ou as prostaciclinas, né, que é um potente vasodilatador. Então, por isso que ela vai causar essa vasodilatação. E ela tem como efeito reflexo também aumentar a contratilidade do miocárdio. Então, ela aumenta a contratilidade da musculatura cardíaca. Consequentemente, olha só, aumenta o volume ejetado pelo coração. Se aumenta a contratilidade, aumenta o volume de sangue ejetado, não é isso? Aumenta débito cardíaco, ou seja, o volume de sangue ejetado por minuto, e aumenta também frequência cardíaca, certo? Resultado, ou seja, ela também diminui o que nós chamamos de volume diastólico final. O que seria esse volume diastólico final? Quantidade de sangue que está contida dentro desta câmara nessa fase de diástole, não é isso? Como complicações, se ela causa vasodilatação, ela pode levar à hipotensão. Logicamente, num paciente que tenha hipertensão, se eu usar, ela vai normalizar essa pressão, né? Agora, se eu usar num paciente, num animal saudável, isso pode levar a uma hipotensão. Ou, logicamente, né? Se eu utilizar dosagens excessivas, isso também pode causar hipotensão. E por ela estimular o miocárdio, pode causar taquicardia, né? Isso é um reflexo da utilização deste fármaco. Então, está aqui a nossa hidralazina, que é um vasodilatador arteriolar. E agora os nossos inibidores da enzima conversora de angiotensina, tá? Que é o captopril, enalapril, benazepril, tá? Eles são vasodilatadores mistos, eles vão causar vasodilatação tanto de arteríola quanto do leito venoso, então tanto do leito arterial quanto do leito venoso. Lembra que a angiotensina do tipo 2 é que tem efeitos vasoconstritores. Logicamente, eu não tenho somente a angiotensina 2, eu tenho pelo menos 12 classes de angiotensinas, né? E uma das que vai causar vasoconstrição é a angiotensina do tipo 2. Então, esses fármacos eles têm como finalidade causar ou promover essa inibição da conversão da angiotensina 1 para a angiotensina 2. Então, promove a vasodilatação. Eles, causando isso, eles também aumentam o fluxo nas artérias coronárias, ou seja, aumenta o fluxo sanguíneo para miocárdio, aumenta a excreção de sódio, excreção de água e promove retenção de potássio. Logicamente, são efeitos até que efeitos secundários, né? O principal
é causar a vasodilatação. Se eles causam vasodilatação, tanto arteriolar quanto venosa, eles vão diminuir pré-carga e vão diminuir pós-carga, certo? Então, esse é o efeito desses inibidores da enzima conversora de angiotensina, ou inibidores da ECA. E aqui os fármacos, né? Captopril, enalapril, benazepril, tá? Então, ó, indicado para insuficiência cardíaca 1A ou até 2, lembra da classificação que nós fizemos? Aqui está as dosagens. Enalapril tem como uma característica, um efeito um pouquinho mais prolongado que o captopril. A dosagem está aqui. O benazepril ele tem excreção hepática, né? E menos excreção renal. Então, para aqueles animais que têm já lesão renal causada por uma insuficiência cardíaca, então a gente prefere usar o benazepril. E aqui está a dosagem deles, tá? Então, basicamente, eles são iguais, tá, pessoal? Tem um pouco de variação, um pouco de diferença entre eles, mas basicamente a finalidade, efeito, ação deles são exatamente iguais. Então, aqui nós temos os representantes veterinários, né? Olha só, esse daqui é a base de benazepril e esse daqui é o nosso enalapril, certo? Então, no caso, 5 mg, 10 mg, são fármacos que tem como manipular também, sem problema nenhum. E, logicamente, tem as apresentações humanas, tá? Só para a gente entender e a gente saber quais são esses fármacos. Efeitos colaterais, não é isso? Se ele é um vasodilatador, então o principal efeito colateral que ele pode causar é o contrário. É uma hipotensão, quer dizer, a potencialização, né, da vasodilatação, no caso a hipotensão. E eles também vão causar hipercalemia, ou seja, eles retêm potássio. Por isso que eu vou evitar a associação com diurético poupador de potássio. Lembra que o diurético poupador de potássio ele vai poupar o potássio, então eu tenho uma hipercalemia. Então, se eu usar o inibidor da ECA, eu estou potencializando essa hipercalemia. E lembra que potássio ele é cardiotóxico, né? Então, nós vamos evitar essas associações. E, logicamente, evitar associação com beta-bloqueadores, né? Tudo por causa da hipotensão também que isso pode favorecer. Então, falamos sobre os venodilatadores, sobre os diuréticos, sobre os vasodilatadores arteriolar. E agora vamos falar dos fármacos que vão aumentar o inotropismo. Lembra que inotropismo é força de contração. Então, se eu aumento o inotropismo, eu estou aumentando a força de contração. Então, temos eles, os digitálicos, como a digitoxina ou digoxina, as nossas catecolaminas, né, dopamina e dobutamina, os derivados da bipiridina, amrinona, miurinona, os inibidores da fosfodiesterase, que até alguns anos atrás não tínhamos no nosso mercado nacional, como exemplo o Primobendan e outros, né, taurina, carnitina, que eles aumentam, e daí a suplementação alimentar, né, no caso, que eles aumentam a concentração de cálcio intracelular. Se eles aumentam a concentração de cálcio, eu aumento força de contração, né? Só vocês lembrarem do mecanismo de contração de uma musculatura esquelética, que é a mesma coisa da musculatura estriada cardíaca, tá? Então vamos ver um pouquinho deles e o que nós temos de novo para ver sobre eles. Então, os primeiros inotrópicos que nós vamos ver são os digitálicos, né? Antigamente eram os únicos utilizados para tratar qualquer problema cardiovascular, certo? Mas eles, comparativamente, né, comparando com os novos fármacos, eles são agentes inotrópicos fracos, eles inibem a bomba de sódio e potássio, então eles aumentam também a quantidade de cálcio intracelular, e daí que vem o seu efeito inotrópico. Ele tem efeito parasimpatomimético, ou seja, ele mimetiza sistema parasimpático. Se ele aumenta a força de contração, ele melhora a ejeção de sangue, consequentemente, ocorre uma diminuição de frequência cardíaca, tá? Então, ele também tem efeito antiarrítmico. Peraí, se ele é um inotrópico, ele aumenta a força de contração, eu tenho algumas contraindicações, como, por exemplo, a cardiomiopatia hipertrófica, que acontece principalmente em felinos, né? Onde o ventrículo esquerdo ele fica totalmente hipertrofiado. Se ele fica hipertrofiado, a gente ainda vai ver essa patologia, tá? Reduz o volume de sangue dentro do ventrículo, consequentemente, reduz o volume de sangue ejetado, tá? Indicações para ele.
insuficiência, né? Qualquer insuficiência de miocárdio onde o processo de contração esteja prejudicado, ok? Mas ele não é um dos melhores que a gente pode utilizar ou que a gente vai utilizar. É um fármaco barato, logicamente, tá? Um dos primeiros fármacos que a gente pôde utilizar na cardiologia veterinária. Só que nós temos fármacos muito melhores para ser utilizados atualmente. Aqui estão as doses, né? Olha só, cão 0,07 miligramas por quilo, gato 0,015. Tá? Então são doses extremamente baixas. Então o risco de ocorrer uma superdosagem é alta, tá? E consequentemente os efeitos colaterais desses fármacos. Lá na farmacologia vocês viram exatamente sobre esses fármacos também. Então compensa em dar uma olhadinha com relação a essas aulas lá da farmacologia. Então, como efeitos colaterais, né, como efeitos tóxicos, anorexia, vômito, diarreia, ou seja, isso pode ser causado pela superdosagem dos nossos digitálicos, tá? Se isso acontecer, eu tenho que reduzir a dose dele, ou, logicamente, se for possível, trocar o fármaco, né? Como que eu sei que isso está sendo benéfico para o meu cão? Logicamente, melhora clínica, diminui frequência cardíaca, como a gente tinha comentado no slide passado. E olha só, por exames de auxílio, como eletrocardiograma, aumenta o intervalo entre a onda P e a onda R, né? Vamos tentar desenhar um eletrocardiograma aqui. Primeira onda, onda P, Q, R, S, T, não é isso? Basicamente é isso. Então, essa onda P aqui significa despolarização dos átrios, né? Essa onda R, despolarização dos ventrículos, né? Da parede ventricular. Então, quer dizer que esse espaço, ou esse intervalo que a gente chama de onda, de intervalo PR, ele aumenta, né? Então, isso mostra para a gente também uma diminuição de frequência cardíaca, tá? Então, é assim que a gente avalia a resposta do nosso paciente à utilização dos digitálicos. E, lógico, pela melhora clínica também que ele vai apresentar. Este fármaco, essa classe de fármaco que vai inibir a nossa fosfodiesterase, tá? E isso vai causar uma vasodilatação e vai causar um aumento de força de contração. Então, ele é um inodilatador, ele aumenta, ele é um inotrópico positivo e um vasodilatador junto, tá? Até alguns anos atrás, até tipo uns 10 anos atrás, este fármaco não era disponível no mercado nacional, ele tinha que ser importado e era extremamente caro. Hoje, esse fármaco, ele já pode ser até manipulado em biscoito, xarope, enfim, pode ser manipulado e temos formulações nacionais também. Aqui está a dose dele e esse daqui é o nome do fármaco, né? Fármaco que era importado, no caso, vinha da Europa. Então, ele aumenta a sensibilidade ao cálcio. Se ele aumenta a sensibilidade ao cálcio, ele aumenta, promove, portanto, um aumento na frequência cardíaca. É um ótimo fármaco para ser utilizado. É o padrão ouro da cardiologia veterinária, é esse fármaco chamado de Imobendan. As catecolaminas, né, dopamina e dobutamina, são precursores da noradrenalina e adrenalina, não é isso? Por eles terem uma meia-vida de 1 a 2 minutos, eu não posso administrar eles por via oral. Então, está aqui, ó, são agentes inotrópicos para insuficiência cardíaca aguda. Então, vamos pensar, o meu paciente está sendo submetido a um procedimento cirúrgico onde a frequência cardíaca dele, a força de contração, seja totalmente diminuída. Ok, então agora a gente vai utilizar essas catecolaminas, né? Dopamina e dobutamina. Então, está aqui, aumenta força de contração e aumenta a frequência cardíaca. Aqui está a dose, tá? Lembra que é microgramas por quilo por minuto e não miligramas. Então, por eles terem essa meia-vida muito curta, eles só são aplicados de forma de infusão, né? Bomba de infusão ou bolos, tá? Até o paciente apresentar a melhora significativa que eu desejo para ele. Os derivados das xantinas, aminofilina e teofilina, se vocês já fazem estágio de uma forma mais corriqueira, vocês vão ver que esses fármacos são usados como broncodilatadores, tá? E não como fármacos utilizados no tratamento de qualquer alteração cardiovascular. Eles são cardiotônicos fracos, tá? E eles também são diuréticos fracos, tá? Quando que a gente vai utilizar? Edema pulmonar. Então, meu paciente está com edema pulmonar, eu vou causar uma broncodilatação
E também já tem os efeitos secundários dele, né? Principalmente efeitos diuréticos, uma insuficiência cardíaca congestiva esquerda, ou aqui naquelas situações de asma ou enfisema pulmonar, ou seja, situações respiratórias, né? Onde o que eu preciso é causar essa broncodilatação. Efeitos colaterais que ele pode apresentar é uma taquicardia, né? Como ele é um cardiotônico, ele tem aumento em inotropismo, isso pode causar um aumento de frequência cardíaca. Então, aqui estão os nossos fármacos. Lembrando, inicialmente eles são utilizados para trato respiratório, mas também eles têm efeitos cardiovasculares. E aqui estão as doses deles, né? Mas daí é só para vocês terem para uma pesquisa, quando precisarem de doses deles. Fármacos que vão aumentar o que nós chamamos de cronotropismo, né? Lembra? Cronos, tempo, né? Então, que aumenta, que regula esse tempo, no caso. Um exemplo é a atropina, um fármaco antimuscarínico, né? Ele bloqueia lá o sistema parasimpático. Se o sistema parasimpático, é só lembrar, o que o sistema parasimpático, agindo nos seus receptores muscarínicos cardíacos, o que ele faz? Reduz frequência cardíaca. Então, se eu bloquear esses receptores muscarínicos, eu estou favorecendo um aumento da frequência cardíaca. Tá? Então, quando que ele é utilizado? Qualquer situação de bradicardia. Tá? Então, essas patologias aqui, ó, bloqueio sinusal, bloqueio atrioventricular, síndrome do nó, sinus arreste, a gente vai falar um pouquinho disso lá nas patologias cardiovasculares. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a atropina é um antimuscarínico, então ele tira o sistema parasimpático da jogada. Tirou o sistema parasimpático da jogada, eu estou favorecendo o sistema simpático. Consequentemente, eu estou aumentando frequência cardíaca, ok? Eu estou favorecendo o aumento na frequência cardíaca. Falamos de inotrópicos positivos e aqui nós temos os nossos inotrópicos negativos. Nossa, mas espera aí. Inotropismo, força de contração. Então, eu vou utilizar fármacos que diminuam a força de contração. Exato. Quais situações eu vou utilizar fármacos que diminuam a força de contração? Naquelas situações onde, por exemplo, minha musculatura está hipertrofiada, né? Então, tá aqui, ó, os nossos beta-bloqueadores e os bloqueadores dos canais de cálcio, né? Se eu bloqueio a entrada de cálcio no miofilamento, consequentemente, eu diminuo força de contração. Propanolol, atenolol, metoprolol são todos beta-bloqueadores. Lembra que o sistema simpático ele vai agir em receptores alfa e beta, né? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. E no coração eu tenho receptores do tipo beta 1. Então, esses inotrópicos negativos ou esses antagonistas de receptores beta vão agir nesses receptores beta do tipo 1, localizados lá no coração. E os bloqueadores dos canais de cálcio, como por exemplo, diltiazem, amlodipina, verapamil, que eles bloqueiam a entrada de cálcio lá na nossa miofibrila. Consequentemente, diminui força de contração, então eles são classificados como inotrópicos negativos. Então tá aqui, né? Ó. Eles têm ação inotrópica negativa, como a gente já tinha falado. Se eles diminuem força de contração, eles também diminuem consumo de oxigênio pela nossa miofibrila, né? Pelo nosso filamento muscular cardíaco, certo? Eles têm esse efeito para baixo, né? Chamado de downregulation, ou seja, eles estão regulando o meu coração para baixo, ao invés de aumentar a frequência cardíaca, aumentar a força de contração, eles estão fazendo o contrário. Quando que eu vou utilizar? Cardiomiopatia hipertrófica. A gente ainda não viu essa patologia, tá? Nós vamos ver nas próximas aulas. Então, qualquer situação onde eu tenho hipertrofia cardíaca, eu vou utilizar um beta-bloqueador, por exemplo, tá? E doenças congênitas como estenose da válvula aórtica e da válvula pulmonar, certo? A gente ainda vai ver essas patologias, tá? Mas o que vocês já podem fazer, façam o desenho do coração novamente aí, identifiquem qual que é a válvula aórtica e a válvula pulmonar, né, que são as nossas semilunares. E agora, imaginem que essas válvulas estejam estenosadas, ok? Se eu tenho estenose, o que é uma estenose? Um estreitamento. Então, ao invés dela ter, digamos,
esse diâmetro, agora ela está estenosada, né? Tem esse diâmetro. Lembrando das nossas semilunares, pulmonar e aórtica. E agora raciocinem em cima disso, qual que seria o resultado para o nosso sistema cardiovascular. Nós iremos falar isso na nossa próxima semana, mas eu quero que vocês já comecem a raciocinar em cima disso, o que pode acontecer, ok? Tá? E lembrando, né? O coração doente, o sistema simpático está ativado e eu estou sensíveis a essas catecolaminas, né? Então, a mesma quantidade de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, vai superestimular o meu coração. Então, eu vou lá e bloqueio isso através dos beta-bloqueadores, ok? Então, isso aqui a farmacologia também já havia falado isso com vocês. E aqui também, né, os nossos bloqueadores dos canais de cálcio, inotrópico negativo, olha só, cardiomiopatia hipertrófica, tem ação antiarrítmica na fibrilação atrial e diminui o consumo de oxigênio também pelas nossas fibras musculares. Basicamente é a mesma finalidade dos beta-bloqueadores, tá? Aqui está o diltiazem, a amlodipina, tá? As doses que a gente vai utilizar, olha só, diltiazem, fibrilação atrial, cardiomiopatia dilatada, amlodipina, hipertensão e edema pulmonar, certo? Um edema pulmonar causado por uma insuficiência cardíaca congestiva esquerda, tá? Coisas que a gente já tinha conversado, mas essas patologias a gente ainda vai ver. Aqui estão as dosagens delas, para vocês terem como forma de consulta, ok? Então é isso, pessoal. O objetivo da nossa aula de hoje era rever, né, basicamente, a terapêutica cardiovascular. Notem que nós começamos a falar desde os diuréticos, venodilatadores, vasodilatadores, inotrópicos positivos, negativos. Falamos de uma maneira geral sobre esses fármacos, tá? Na próxima aula nós falaremos sobre as doenças específicas e o tratamento para essas doenças, tá? Então, isso daqui foi uma revisão, e que é importante, logicamente, da farmacologia, né, da terapêutica cardiovascular de uma maneira geral. Agora, na nossa próxima aula, nós já iremos trabalhar cada patologia com o seu tratamento específico, certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, façam suas anotações, suas dúvidas e venham tirar as suas dúvidas comigo. No mais, estou à disposição de vocês. Grande abraço e até a nossa próxima aula.